Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Pardo, sou mestre em administração. Será um grande prazer trabalhar com vocês esse conteúdo, produzir esse material com muito carinho e procurei resgatar as principais teorias da administração para trazer para vocês, fundamentando para que vocês tenham uma visão geral das organizações, do papel do administrador, também dos complexos relacionamentos que acontecem nas organizações, a administração de conflitos, entre outros. Esse vídeo tem o objetivo de apresentá-los ao conteúdo deste livro-texto e de modo que oferte a vocês a possibilidade de um aprendizado maior. Como eu cito no próprio livro, todo professor ele tem que ser muito humilde em reconhecer que o conteúdo que ele produz, as aulas que ele dá, não esgotam um assunto tão interessante e instigante como esse da administração geral. Tanto é assim que vocês podem ir em qualquer biblioteca, em qualquer livraria, procurar livros a respeito de administração, que vocês vão encontrar dezenas, centenas, porque são abordagens diferentes, novas formas de contar, de relatar o mesmo fenômeno. Então este livro é mais uma contribuição para a teoria das organizações, para a administração geral, e eu espero que ele atenda muito bem o objetivo de fundamentar vocês a respeito deste conhecimento. Tudo bem? Então, esse livro é composto de 3 unidades e eu vou dar uma visão geral de cada uma das unidades. Na unidade 1, vocês vão encontrar os fundamentos da teoria administrativa, como é que se desenvolveu esse conhecimento. Vamos falar de alguns grandes nomes, alguns expoentes dessa área. Vamos falar também sobre a figura do administrador, que é muito complexa, não é nada simples, e a importância das organizações em nossas vidas. Na unidade 2, nós vamos falar sobre teoria de sistemas e as implicações administrativas, e na unidade 3 vamos ver como a organização ela é vista pela perspectiva interna, como que ela desenvolve uma cultura e reflete isso na própria atividade organizacional. Bem, essa é uma visão geral dos 3 capítulos, e nós vamos entrar agora no conteúdo de cada uma dessas unidades. Então vamos lá, talvez a unidade mais extensa que vocês têm neste livro é a unidade 1, e tem uma razão muito simples, né? Porque eu fiz um resgate dos principais pontos a respeito do desenvolvimento da administração geral. Então, nenhuma ciência, ela nasce do nada, né? Uma ciência, ela nasce com um objeto de estudo. E o objeto de estudo da administração são as organizações. Assim como a medicina estuda o corpo humano, assim como um engenheiro tem como objeto de pesquisa o desenvolvimento de edificações, de obras civis, dependendo, é claro, do ramo, o administrador ele tem como foco de estudo da teoria da administração as próprias organizações. Muito bem, e o que é uma organização? Existem muitas divergências populares a respeito desse conceito, mas na verdade é extremamente simples. Você pensa a respeito da sua vida ao longo de um dia e você descobre o que são organizações. Por exemplo, desde o momento que você se levanta, você precisa de certos itens para o seu início do dia. Por exemplo, um creme dental, uma escova de dentes, a água no seu chuveiro e assim por diante. Depois você vai comer o seu pãozinho no seu café da manhã, vai pegar o seu carro, o transporte coletivo para sair para o seu colégio, para a sua universidade, para o seu trabalho, enfim. O tempo todo você usa objetos, você usa bens materializados, bens tangíveis, ou utiliza serviços. Quem é que fornece esses objetos? Eles não são fruto de geração espontânea, alguém tem que fabricá-los. Evidentemente que fabricar um objeto, por mais simples que seja, precisa de cooperação entre duas ou mais pessoas, provavelmente talvez de uma máquina, uma ferramenta para ele ser produzido. Um serviço da mesma forma precisa de um profissional que coloque a mão na massa, que faça com que aconteça aquele serviço. E aí você começa a pensar que organizações estão presentes o tempo todo na nossa vida. Desde a hora que você corta o seu cabelo, que você faz a sua maquiagem, as nossas alunas, enfim. O próprio fato de você estar assistindo essa aula já implica na existência de uma organização educacional que proporcionou a vocês a possibilidade de uma formação em nível superior. Então o homem sempre foi dependente de organizações, sempre, desde dos seus primórdios. Viver sozinho, isolado nesse mundo hostil, não é nada fácil. Talvez alguém pense assim, mas eu assisti o filme O Náufrago
E o cidadão lá, ele sobreviveu numa ilha deserta durante muito tempo. Ok, mas vocês se lembram que ele tinha algumas ferramentas que eram objeto de organizações? Por exemplo, ele tinha lá uma lâmina de patins de gelo que ele usou para um monte de coisa, inclusive para extrair um dente. E o principal amigo dele era uma bola que ele manchou de sangue lá com a mão dele, se tornou o amigo Wilson dele, e ele conversava com essa bola que foi produzida por uma organização. O fato dele ter parado nessa ilha também foi fruto de uma organização, porque ele estava viajando num avião da FedEx que acabou caindo no mar. Bom, então viver totalmente isolado é muito complicado. Até os índios vivendo na selva, eles se organizam para conseguir caçar, pescar e cuidar das suas famílias. Pois bem, as organizações elas evoluíram com o tempo, com a própria evolução da sociedade. Conforme o homem foi ganhando conhecimento e produzindo mais coisas, mais itens, cada vez mais elaborados, a complexidade das organizações também aumentou. Até que tivemos, aí final do século XVIII, século XIX, o advento da Revolução Industrial na Europa, que varreu o mundo de tal maneira que nunca mais a sociedade humana foi a mesma. A Revolução Industrial ela impôs novos padrões de produzir as coisas. Antes, o artesão ele determinava a velocidade do seu trabalho. Era ele quem dizia a que tempo ele ia produzir os seus diversos objetos, frutos da sua mão de obra. Quando o homem foi inserido numa nova realidade em que as máquinas é que determinavam a velocidade, não mais o homem, isso tudo mudou. Agora, a competição de velocidade de tempo não era mais medida em termos humanos, era medida em termos de máquina. O homem foi inserido para trabalhar em máquinas como se uma peça da máquina ele fosse. Se vocês assistiram, aí, se não assistiram ainda, recomendo que pelo menos vejam um pedaço, no YouTube tem, do filme antigo e muito ilustrativo dessa situação, chamado Tempos Modernos, do Charles Chaplin, em que ele mostra como que as organizações, principalmente no início do século XX. Bem, imagine só, pessoal, alguém trabalhar nessas condições o tempo todo. Não é nada fácil. E no começo da operação das máquinas, da operação das grandes fábricas, não se tinha muita medida a respeito do que seria uma boa produção, do que seria um bom método de produção, do que seria um bom tempo de produção. Então isso era tudo muito solto e cada empresário, cada dono do capital que estabeleceu a indústria, determinava meio que empiricamente ali o que era melhor ser feito na sua própria organização. Até que a evolução do pensamento administrativo chegou ao tempo de Frederick Winslow Taylor, que mudou tudo, mudou toda essa relação, porque ele introduziu mecanismos científicos de medição do trabalho. Então, Taylor ele começou a estudar no chão de fábrica como é que as pessoas faziam as coisas. E ele detectou claramente que havia maneiras muito diferentes de fazer as coisas no mesmo setor, entre trabalhadores diferentes. E ele pensou, isso não pode ser assim, né? Não é possível que cada pessoa faça a tarefa de um determinado jeito. Então ele começou a medir como as pessoas faziam, começou a desenhar isso, começou a cronometrar isso, até que ele estabeleceu padrões. Esses padrões de tempo, esses padrões de movimento, embasaram a forma como as indústrias passaram a ser formatadas. O trabalho industrial começou a ser executado. Imagine o ganho agora que as empresas tiveram, né? Então, para fazer qualquer tipo de atividade, você estabelece um padrão científico de fazer as coisas, o tempo cronometrado de fazer essas coisas e os movimentos necessários para realizar aquela determinada tarefa. Então, um trabalhador mediano, você não precisa ficar pensando assim, quanto será que essa pessoa é capaz de produzir? Você já tem isso estudado previamente. E quando você coloca um trabalhador para realizar aquela determinada atividade, você já consegue antecipar qual é a sua capacidade produtiva, quantos produtos sairão daquela linha de fabricação ao final de um dia, de uma semana, de um mês. Então, as empresas começaram a enxergar que era possível planejar a produção, planejar custo, planejar quadro de funcionários de acordo com as suas necessidades. Evidentemente, eu conto isso no livro, que o Taylor não ficou nada popular, né, por ter feito isso. Ele embateu, né, de frente com os sindicatos, por exemplo, que odiavam o Taylor, porque ele dizia que o Taylor mecanizava as pessoas.
Numa audiência num tribunal, Taylor foi se defender dessas acusações, e eu conto isso no livro, que Taylor mostrou, para se defender, números. Ele mostrou que um trabalhador construindo um muro, por exemplo, de tijolos sem padrão, qual era a produtividade desse trabalhador e qual era a produtividade de um trabalhador que fazia o mesmo trabalho de forma metódica, com seu tempo, seu movimento já sendo previamente estabelecido. Os números saltaram aos olhos, né? E Taylor provou que uma pessoa trabalhando com tempos e movimentos já pré-estabelecidos, ele se esforçava menos e produzia mais. Fica muito difícil você combater um argumento desse. É por isso que Taylor recebeu, a alcunha de pai da administração científica. Por quê? Porque ele estabeleceu esses padrões científicos de produção do trabalho. Se impôs ou não sofrimento ao trabalhador é uma outra história, uma outra discussão que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Um outro expoente desse início, desse nascimento das organizações é o francês Henri Fayol. O Fayol, pessoal, ele estudou as organizações também, assim como Taylor, só que a visão de Fayol sobre as organizações foi uma visão diferente. Enquanto Taylor estudava o chão de fábrica, Fayol olhava de cima para baixo, ou seja, o papel do administrador nas organizações. E é de Fayol as principais contribuições para uma teoria da administração que pudesse ser replicada numa academia, por exemplo, de modo que todas as pessoas que cursassem essa determinada disciplina pudessem adquirir as habilidades e competências para ser um administrador. Olha só, então ele estabeleceu o que um administrador ele deveria fazer, quais são as atividades, quais são os processos, quais são os comandos que um administrador deve dominar para ser eficaz e eficiente nas suas atividades. Então, os estudos de Fayol modificaram a forma como o gerente se porta nas organizações e trouxe benefícios evidentes e claros para todos. Como eu mencionei, Taylor ele impôs um padrão de fabricação que trouxe algum sofrimento para os trabalhadores. Como é que faz, então, para mudar isso? Elton Mayo, que era um cientista de Harvard, ele e a sua equipe começaram a fazer um estudo numa determinada fábrica, numa determinada divisão da General Electric em Chicago, num bairro chamado Hawthorne, e começaram a verificar as trabalhadoras que fabricavam relés e outros comandos elétricos, e verificou como que essas pessoas, essas moças, elas se portavam no ambiente de trabalho e a sua motivação para o trabalho. Os estudos que Elton Mayo fez nessa unidade de Hawthorne é ainda um objeto de muitos estudos e muitos debates na academia a respeito de motivação dos trabalhadores. Apesar de ter muitas críticas ao trabalho de Mayo, nós conseguimos enxergar nele o nascimento de uma nova teoria, que é a teoria das relações humanas. Por quê? Porque Elton Mayo ele comprovou que as pessoas, para elas terem uma produção maior, elas precisam ter algumas condições prévias. E essas condições prévias são condições para o ser humano, para o bem-estar do ser humano, como, por exemplo, a atenção da supervisão, um bom ambiente de trabalho, a interação entre a equipe de trabalho. Essas coisas mudam tudo na forma de fazer determinadas tarefas, mesmo que sejam tarefas repetitivas. Bem, esse estudo das relações humanas, ele teve outras evoluções, e vocês vão ver em outra disciplina, que é a disciplina de teoria da administração, como que o enfoque comportamental ganhou força, e nunca mais as organizações foram as mesmas. Por quê? Porque começaram a enxergar nas pessoas um elemento fundamental para o seu sucesso. Existem outros teóricos importantes nessa fase, que estudaram as organizações em suas minúcias. Um deles foi Max Weber. Max Weber, ele é considerado por muitos estudiosos, muitos analistas de organizações, como o pai da burocracia. Acho que se eu falar essa palavra novamente, o Max Weber vai se revirar no túmulo, porque ele jamais foi o pai da burocracia, nunca. Ele, na verdade, foi um estudioso da burocracia e descreveu como a burocracia funciona nas organizações, de modo a produzir resultados. Então, em algumas situações, a burocracia de fato é efetiva. Imagine um exército, por exemplo, as forças armadas. Se não tivesse comandos burocráticos claramente definidos,
uma linha de comando pré-estabelecida, as guerras não poderiam ser travadas, porque não se poderia contar com a efetividade dos componentes de um exército, de uma marinha ou de uma aeronáutica. Muitas organizações adotaram esse estilo burocrático para os seus processos, para a sua maneira de fazer as coisas. E funcionam. Mas jamais Max Weber defendeu que isso seja o modelo ideal. Aliás, ele considerava as organizações como prisões psíquicas. Quando uma pessoa ela se vincula a uma organização, ela tem que abrir mão de certas preferências, certos gostos pessoais a favor dessa mesma organização. Ora, quando você abre mão de gostos, de preferências, de atitudes pessoais a favor de uma organização, você está, de certa forma, se aprisionando a essa organização. Essa foi a principal linha de pensamento do Weber. Mas é importante que vocês saibam desses conceitos, porque é um conceito predominante entre os estudiosos, entre os escritores sobre teorias da organização. Muito bem. Essa evolução do pensamento administrativo, pessoal, é constante. Nós não podemos dizer que nós já estamos numa fase madura das organizações, porque como a organização é uma estrutura social, ela está em mutação o tempo todo. Nós temos configurações de organizações muito diferentes. Apesar de termos organizações extremamente burocráticas, por outro lado, nós temos organizações muito livres, muito abertas. Vejam, por exemplo, o Google, o Facebook, organizações que estão vinculadas à tecnologia, ao espaço virtual, por exemplo. Eles encaram o processo criativo como um elemento primordial, essencial para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência. E eles acham que o processo administrativo deve fluir naturalmente. Portanto, os seus criadores, eles não obedecem a uma estrutura rígida de comando, eles não têm relógio ponto, eles não têm horário fixo de trabalho. Eles são deixados para que a sua mente criativa possa fluir livremente. Esse modelo funciona em todas as organizações? É algo a se pensar. Será que um processo produtivo, metódico, como por exemplo fabricar peças para automóvel, um abatedouro de frangos e outros, funcionaria assim, com as pessoas sendo deixadas livres, criativamente livres? É algo a se pensar. Recomendo para vocês um vídeo. Eu sei que é muito difícil conseguir na internet, mas algumas locadoras vocês encontram. Um documentário brasileiro chamado Carne e Osso, que mostra como é que funciona, como é que é a rotina do trabalhador em indústrias que têm movimentos repetitivos, movimentos enfadonhos, especificamente no caso deste vídeo, dos abatedouros de aves. Vocês vão ver que coisa impressionante que é a vida de um trabalhador de linha de operação em abatedouros de frangos, abatedouros de bois e de porcos. É complicadíssima essa situação. Muito bem. Quando a gente pensa em organizações e pensamos na administração dessas organizações, é natural que nós falemos a respeito do papel do administrador nessas organizações. As organizações, como o Fayol bem disciplinou isso, precisam de administradores, precisam de gestores, para que eles possam traduzir, fazer a leitura da missão, da visão da organização em ações práticas, ou seja, fazer acontecer aquilo para o qual a empresa nasceu. Uma empresa, quando ela nasce, ela tem uma missão, ou seja, uma razão de existência, mas para que ela exista, para atender essa razão de existência, alguém precisa fazer o trabalho. Como que você vai traduzir essa missão em trabalho efetivo? Essa é a função primordial do administrador, fazer as coisas com pessoas. Fazer as coisas com pessoas. Ah, mas não uso máquina também? Claro que usa máquina, mas as máquinas elas precisam também de pessoas para operá-las, para calibrá-las e para até fabricar essas mesmas máquinas. Portanto, o papel do administrador torna-se complexo quanto mais complexa é a organização. E mais complexa é a organização quanto mais pessoas estiverem vinculadas a essa organização. Então, um administrador que tem uma equipe pequena, 3, 4, 10 pessoas, ele consegue tomar atitudes, decisões mais rápido do que talvez um administrador que tenha sob o seu comando 500, 1000 pessoas. Um princípio muito interessante para facilitar o trabalho do administrador é um princípio muito antigo, que já constava na Bíblia há quase 4.000 anos atrás, que conta a história de Moisés, que liderava
à nação de Israel no Êxodo, e ele teve que delegar sobre o conselho do sogro dele, delegar para chefes de 100, chefes de 1000, o comando daquela grande organização que era a nação de Israel. Então eu vou recomendar que vocês façam calmamente a leitura dessa unidade. Vocês vão encontrar pérolas muito interessantes, conceitos muito interessantes que ampliarão ou embasarão, se vocês ainda não tiverem este conhecimento, a respeito da evolução do pensamento administrativo organizacional. Tudo bem? As outras duas unidades são unidades um pouquinho mais curtas. Por exemplo, a unidade 2, ela vai tratar mais profundamente da teoria dos sistemas organizacionais, ela vai falar a respeito do problema do desempenho, das disfunções, vai falar a respeito da relação entre os sistemas organizacionais com o meio externo. É algo que eu friso bastante quando eu lido com essa disciplina, quando ministro com essa disciplina para os meus alunos, que é fazê-los entender que a organização, ela depende do meio externo para sobreviver, tanto na parte de insumos, de entradas no seu processo, como na parte de saídas. Afinal de contas, a organização vai produzir bens e serviços para alguém. Então, olha só, se você tem uma fábrica de qualquer coisa, vamos imaginar que você tenha um laticínio que beneficie leite, invase esse leite e venda. Pense nessa organização como que ela depende do seu meio, como que ela é um sistema aberto que depende do seu meio. Se não houvesse os produtores lá com as vaquinhas lá no pasto, né, que fizessem ordenha das vaquinhas todos os dias, coletasse esse leite, depois um transportador que buscasse esse leite nas propriedades rurais e trouxesse até o laticínio, como é que o laticínio ia produzir? Se não houvesse pessoas ali da comunidade que pudessem ser empregadas no laticínio, como é que esse laticínio ia produzir? Se não tivesse uma companhia de eletricidade que fornecesse a energia para esse laticínio, como é que ele ia produzir? Então, a organização é totalmente dependente do meio. E depois de produzido, olha lá o leite beneficiado, o saquinho de leite bonitinho, leite pasteurizado de ótima qualidade. Se não é o meio, você vai vender para quem? Então, você precisa do meio, tanto para as entradas como para as saídas da sua produção. É a organização inserida em processos maiores, muito maiores, e que determinarão o sucesso ou o fracasso das estratégias organizacionais. É muito interessante essa unidade 2. Na unidade 3, pessoal, nós vamos tratar sobre cultura organizacional, sobre a ética nas organizações e sobre conflitos organizacionais. Quando nós falamos de cultura organizacional, é importantíssimo que vocês se lembrem, ao estudar essa unidade, que as pessoas é que compõem as organizações. Organizações não são prédios, organizações não são máquinas, eu sempre friso isso. Portanto, uma cultura organizacional nasce das pessoas, das interações delas. Talvez o fundador da organização tivesse uma ideia a respeito de como que ele gostaria de ser a cultura da organização, e talvez ele até consiga impor, de certa forma, através de diretrizes, de regulamentos, alguma coisa desse pensamento da cultura organizacional. Ele pode até impor um código de ética, por exemplo. Mas no final das contas, no dia a dia, apesar de esses procedimentos, essas diretrizes, esses normativos serem obedecidos por imposição muitas vezes, lá no ambiente de trabalho pode se desenvolver uma microcultura que é determinada pela interação das pessoas. Vocês já ouviram falar de conversa de corredor, de sala de cafezinho, de rádio peão? Isso é uma demonstração clara de subculturas que se desenvolvem nas organizações e que precisam ser entendidas em toda a sua complexidade pelos gestores que lidam com essas mesmas pessoas. Enfim, as pessoas trazem dentro delas os seus valores que foram desenvolvidos ao longo da sua criação, os seus medos, as suas ansiedades, as suas apreensões, que se manifestarão no ambiente de trabalho. E imagine um monte de pessoas manifestando todos esses intrincados processos de formação pessoal num ambiente de trabalho. É realmente complicadíssimo trabalhar com pessoas. E o que acontece? Você precisa estabelecer uma conduta ética, já que, para muitas pessoas, o que se fará no ambiente de trabalho vai ser determinado por aquilo que ela trouxe de fora, da sua formação, que nem sempre está alinhado com aquilo que a organização quer que aconteça. Então, muitas organizações, para garantir
que o papel ético dela na sociedade seja cumprido, estabelece um código de ética que é imposto e cobrado dos colaboradores daquela organização. É importante que os administradores tenham isso bem em mente, porque se a organização tiver um código de ética, eles têm que fazer cumprir esse código de ética na sua relação com os seus subordinados. Evidentemente, se um colaborador ele agir contra esse código de ética, por melhor que seja esse colaborador, ele vai sofrer algum tipo de sanção por parte dessa organização, e o administrador é o sujeito responsável por aplicar muitas vezes essa sanção. E devido a essa complexidade, eu levo vocês uma reflexão que também está contida na unidade 3, que são os conflitos organizacionais. Esses conflitos, eles acontecem entre pessoas por diversas razões, e eles podem ser muito, mas muito benéficos para a organização se eles forem capturados pelos administradores como uma forma de solução alternativas de problemas. Quando você vê uma pessoa se debatendo a respeito de um determinado assunto, geralmente é porque os pontos de vista a respeito da solução de um determinado problema não se alinharam. E, portanto, naquele embate você consegue verificar outras alternativas, outros modos de fazer uma mesma tarefa de forma mais eficiente. É evidente que os conflitos organizacionais é uma faca de dois gumes. Se o administrador não souber capturar o que é de benéfico, o que acontece, e preservar o espírito da equipe, por outro lado, ele vai causar uma ruptura nas relações entre pessoas e pode determinar uma quebra na cultura, na subcultura e até na efetividade daquela determinada equipe. Então, essa unidade 3 vai levar vocês a essa reflexão. Pessoal, espero que após a leitura dessas unidades todas, vocês tenham a motivação necessária para avançar na leitura de outros autores, buscar as referências bibliográficas que eu cito ao final da obra, para que vocês possam aumentar no conhecimento a respeito da administração geral. No mais, eu desejo a vocês muito sucesso na sua vida pessoal e profissional e espero poder trabalhar com vocês numa outra oportunidade. Muito obrigado e até breve. Imagina 8 horas numa mesa, né, direto, fazendo só aquele movimento ali, né, aquele mexendo com os braços, coisa assim. Todo dia eu pegava a faca e ia desossar, tirava a carne do osso, seria a mesma atividade o dia inteiro, da manhã até a final da tarde. Que tinha que tirar, tipo, a cartilagem, tirar os ossos do peito. Às vezes tinha que abrir ele no meio, às vezes quando era para exportação, ele era o peito inteiro. A gente tem que manter a esteira cheia sempre. Tem que ir a esteira cheia de carne, preparadinha, bem arrumadinha, para que passe no forno e saia na embalagem. Assim, a gente tinha umas mesas com número, cada pessoa tinha o seu número. Cortar frango, tirar coxa, tirar asa, tirar peito, tirar carcaça. Examinando a carcaça tinha que fazer em torno de 3.700 por hora, né? Sozinha. Então tem que ser um corte preciso, né? Tem que tirar bem a carne do osso, não pode ficar carne. Tem que tirar a cartilagem, não pode ter cartilagem. Tem que cuidar para não rasgar a pele. Ele tem que pegar aqui, mas tu tem que saber pendurar, tu não pode dizer assim que caia, pega o peito, pega o lado da coxa, coisa. Era 10 cubinhos, mas era por segundo, era muita carne, muito, não sei como te explicar. Tinha que encher 365 mil buraquinhos que lá. Aquela cobrança de produção, faz a conta, tem dia que eles fazem até 6 toneladas de peito recheado e coisa, e ainda se cobrando isso. Se tu se desviasse e prestasse atenção numa outra coisa, tu
não conseguia mais vencer o serviço depois. Era muito apurado, daí tu não conseguia vencer, tu tinha que prestar atenção ali, abaixar a cabeça e dar conta do recado. Se demorasse, olha, se sentasse uma mosca no rosto da gente, não dava tempo de fazer assim com a mão pra... Você tem que cumprir o que eles colocar na esteira. Eu acredito que eram 6 segundos, eu acho, para você desossar uma peça. Porque o ritmo é muito acelerado. Tem épocas que não. Mas aí tem épocas que eles firmam contrato de exportação lá, tantas toneladas lá, eles têm que fazer. Aumenta a velocidade da linha e tem que andar. Sem parar. Dava alguns segundinhos pra tu afiar a faca, né? Mas fazia em média de 4, 5 por minuto. Eram 1.800 carcaças por dia e é bem acelerado.